Olá, que bom ter você aqui comigo no Saúde em Foco. A partir de agora, nós vamos entrar no mundo particular do autismo. O autismo é mais comum do que a gente imagina. Então nós vamos falar sobre os principais sinais, a importância dos pais ficarem atentos a isso e a importância do diagnóstico precoce para o futuro dessa criança. E quem eu recebo no programa de hoje é a doutora neuropediatra Ana Carolina Toschi. Doutora, muito prazer, obrigada por ter você aqui com a gente e ter aceitado o nosso convite para falar sobre autismo. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Doutora Ana Carolina, o autismo começou a ser estudado quando pela medicina? Parece-me que é recente. Sim, na década de 40 a gente começou a ter os primeiros relatos de um psiquiatra, Leo Kanner. Ele fez um estudo referente a 11 crianças que tinham essas características comuns, né, de dificuldade de interação, comunicação, os movimentos repetitivos, estereotipados. Então, a partir da década de 40, começou-se o estudo. A gente pode dizer que é algo recente para a medicina e que por isso que precisa de muita informação, muita conversa e muito estudo ainda. Sim, muito recente, com muitos estudos ainda surgindo e principalmente a importância, né, da informação para os pais, professores, para toda a população. E o que significa esse termo? Transtorno do espectro autista. O que esse nome revela? Isso. Antigamente a gente falava em autismo, né? E hoje ele se tornou um transtorno do espectro do autismo. O transtorno quer dizer que ele tem vários sinais e sintomas. O espectro, ele se refere à ampla variação que a gente tem desses sinais e sintomas, desde os sintomas mais leves até os sintomas mais graves. Então, por isso que se tornou transtorno do espectro do autismo ou transtorno do espectro autista. E qual que é a diferença do Asperger com o autismo? É a mesma coisa? Não se usa mais esse outro termo? Popularmente, a gente ainda usa bastante, se usa. Mas em termos de estudo, classificação, o Asperger ele entrou dentro do transtorno do espectro autista, né? É um transtorno leve, caracterizado como leve. Antigamente, na verdade, no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, ele ainda traz as divisões. Asperger, autismo infantil, autismo atípico, RET. Hoje não. Tudo isso foi englobado no transtorno do espectro do autismo, com exceção da síndrome de Rett, que é agora separada. Mas então o Asperger, ele é o transtorno do espectro do autismo. Para a gente tentar esclarecer a diferença de transtorno, é uma doença? Como é que a gente pode explicar o que é um transtorno? Um transtorno do neurodesenvolvimento. Que isso significa? Que em áreas do cérebro não estão trabalhando, não estão desenvolvidas de uma forma que deveria ser. Então, isso é o transtorno. São alterações neurobiológicas que vão gerar esse conjunto de sinais e de sintomas. E no caso do autismo, quais funções ficam mais comprometidas no cérebro? As principais? Função de comunicação, a função de interação, né? Então, pensando em áreas cerebrais, áreas frontal, áreas responsáveis pelas funções cognitivas, de planejamento, organização, de tempo. Então, são essas áreas cerebrais acometidas. São anormalidades nessas áreas? Principalmente, são em várias áreas, na verdade. Mas principalmente. Que desempenham essas funções. Isso. O autismo é dividido em níveis? A gente avalia esses níveis de acordo com os sinais e sintomas que essa criança apresenta e o tanto de incentivo, o tanto de ajuda que eu vou ter que oferecer para essa criança. Então, seria o nível 1, 2, 3. O nível 1, pensaríamos que a gente precisa intervir pouco com essa criança, né? Ela tem autonomia, ela consegue se comunicar, apesar de ter uma certa dificuldade, então eu preciso intervir pouco. O nível 2 já é o nível intermediário, essa criança já tem um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de autonomia, né? Então eu preciso intervir um pouco mais. E o nível 3 é o que a gente tem o comprometimento de interação, aquela criança que precisa estar sempre em vigilância, então eu preciso intervir mais.
com relação aos primeiros sinais, eu acho que uma das grandes preocupações dos pais é em relação aos primeiros sinais. A gente, podemos falar, a partir de quando? De 6 meses a 1 ano. Quais são os primeiros sinais que os pais devem se atentar para, vendo seu filho, observando o seu filho, se há algo que possa indicar autismo? Esses sinais a gente pode, cada vez mais, estão se trazendo para os bebês, né? São sinais que, não que se a criança apresentar, isso é importante, não quer dizer que tenha autismo, quer dizer que precisa ser avaliado por um profissional que entenda desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, aos 6 meses, a gente espera que a criança sorria, que a criança responda com um sorriso, aquele sorriso social, entenda as expressões, né, com o sorriso daqueles que são familiares. Então, a criança que não apresenta esse sorriso social, não tenha expressões alegres aos 6 meses, nos chama atenção. Aos 9 meses, a gente pensa que tenha que interagir um pouco, a responder a essas demandas que a gente faz. Quando os pais fazem gracinhas, as crianças sorriem e respondam. E, às vezes, a criança não apresenta isso. Então, é um fator de atenção. Próximo de 1 ano, a criança já tem que estar emitindo as primeiras palavras ou balbucio. Então, quando isso não acontece, também precisa levantar alguma atenção. Na hora da amamentação, essa criança, ela cria vínculo do olhar com a mãe? Sim, é o primeiro vínculo que o bebê faz, vínculo bebê-mãe. Então, a mamãe está amamentando, ela tem aquele contato, o nenê tem aquele contato com o olho dela. Então, a ausência desse contato chama atenção, porque a gente espera que a criança olhe, porque é o rosto que ele está familiarizado e que chama atenção. Porque eu vi relatos de mães dizendo que não tinham observaram que o filho não olhava, mas achava que era o normal. Né? Lógico, aí são crianças que foram diagnosticadas com outros sintomas também. Isso. E a partir de 1 ano, 12 meses, até 1 ano e meio? Até 1 ano e meio, a gente espera que a criança fale palavras e forme frases. Então, geralmente, o atraso da linguagem é o primeiro sinal notado pela mãe, né? E a hora que procura ajuda, olha, essa criança não está falando, né? É a hora que a gente prioriza a atenção. Até 1 ano e meio, precisa estar formando frases, pelo menos frases simples. Quero tetê, me dá colo, né? A criança precisa estar formulando. A segunda grande preocupação é a questão da fala. E é um dos primeiros sinais, é o atraso na fala. Mas no caso dos meninos que demoram um pouquinho mais para falar, como explicar isso para um pai? Como que um pai pode entender? Essa questão de diferença, que o menino demora mais para falar, é uma questão popular. Popular. Por quê? Quando a gente vai estudar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, não existem uma tabela para menino e uma tabela para menina. Existe uma tabela do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Ela tem algumas margens, ou seja, até o que eu posso esperar que está dentro da normalidade. Ou aquela criança que começou antes também. Então, existe uma faixa de normalidade, mas não existe uma diferença entre o desenvolvimento do menino e o desenvolvimento da menina. Até os 12 meses está falando pequenas palavras, né? E importante, sejam palavras que tenham intenção de comunicação. Porque às vezes a criança fala pá, 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 pá para tudo. Não é para o papai, não é para comidinha, é pá, pá, pá para tudo. E isso não é fala. Então, é uma fala com a intenção. Papá para comidinha, papá para o papai, mamã. Isso é importante. Então, até os 12 meses, emitindo algumas palavras. E até 1 ano e meio, pelo menos, formando frases simples. A criança que leva, né, o pai ou o adulto, quando ela quer alguma coisa, até o objeto, esse comportamento, é normal nessa fase, na criança? Ou se tiver muita repetição desse comportamento, for predominante? Se for muito predominante, se a criança só se comunica do que ela quer, do pedido, dessa forma, utilizando o adulto como um objeto para conseguir aquilo que ela quer, é um sinal de alarme que a gente precisa investigar. E de 1 ano e meio a 2, agora um pouquinho maior,
A gente imagina a criança já mais independente. Quais são as características? A gente continua com as dificuldades de comunicação, que são os atrasos, isso continua. E podem surgir em alguns comportamentos, né? O movimento repetitivo, o brincar que não é funcional, né? O que é isso? A criança pega um carrinho e ela não faz um movimento de carrinho, ela se atenta às partes. Geralmente a roda ou o capô, e passa várias horas, vários momentos fazendo aquilo. Ela não tem um brincar com função. Ela não interessa pelo brincar. Ela fica presa àquele objeto, àquela brincadeira, né? Ainda não se vê o interesse para brincar junto, né? Criança até 2 anos, elas brincam perto, mas elas brincam em pares, elas ainda não trocam a brincadeira. Mas aquela criança tem interesse de ficar perto. A criança que tem características autísticas, ela prefere ficar, não busca, ela fica naquele cantinho, brincando repetidamente com o brinquedo dela. Então, o que chama mais atenção a partir dessa idade é a forma de brincar. Sim. E até os 3 anos de idade? Dos 2 aos 3? Dos 2, bem característico também, né? O atraso na comunicação, fica um pouco mais evidente a dificuldade de interagir, né? De entender as interações sociais, né? Então, não fica bem, começa a estranhar as mudanças de rotina, né? Começa, quando vai nas festinhas de família, a não querer ficar, começa a ter sensibilidade ao barulho, ao som, locais com muitas pessoas. A parte alimentar também começa a aparecer mais evidente, que é a seletividade. Então, vai... Como que é essa seletividade na alimentação, doutora? A criança prefere algum tipo de comida em detrimento de outras. Então, tem crianças que gostam mais de comida molhada, tem crianças que gostam de comida mais secas, tem crianças que não comem comida branca ou que não come comida colorida. E se apresenta uma diferente do que ela aceita, ela não aceita. Se recusa. Seletiva, ela não aceita. Não aceita. E aí começa a ter dificuldade, porque geralmente estão indo para as creches ou para escolinhas e tem alimentação e é aquela criança que não come. E eles não comem. E eles separam também a forma de colocar no prato, tem que ser sempre a mesma, tem todas essas... Alguns sim, mas isso não é mandatório. Regra geral. Tem, na verdade, essas alterações sensoriais, né? Tanto do barulho, do som, do paladar, que é a sensibilidade. Correto. Doutora Ana Carolina, nós vamos acompanhar agora uma reportagem. A Belisa, ela é mãe do Rafael, que foi diagnosticado com autismo, e ela recebeu a nossa equipe, a Mariana, e vai contar um pouquinho da história dela e do Rafael. O que chamou a atenção foi a regressão da fala, né? Ele teve um desenvolvimento normal até então, e aí quando começou a regressão, que já ficou com a orelhinha em pé ali, né? E aí foi onde a gente começou a ir atrás dos profissionais pro diagnóstico, que foi difícil, vamos dizer, fechar um diagnóstico, porque ele teve todos os marcos da infância, né? E então eles falavam, é falta de estímulo, pode ser um trauma, pode ser isso ou aquilo, então... a gente colocou ele na escolinha e na escola a diretora chamou e falou, realmente o Rafael tem um comportamento diferente, né? E foi onde a gente foi começando os estímulos, né? Começou terapia com a fono, depois com a TO, depois psicólogo. Foi difícil ver a distância que a criança começa a ficar, né? Ela perde o contato visual e você olha, você fala, será que tem alguma coisa errada? E as pessoas falam que não e você sente que tem. Então, a busca do diagnóstico eu acho que é muito difícil. Não é, ou não é. A partir do momento que fala, vamos fazer isso, eu acho que, pra mim, pelo menos, eu acho que foi mais fácil. Pra mim, a incerteza foi mais difícil, de parecer que a mãe está vendo pelo em ovo, a mãe quer achar algum problema no filho. Então, na escola, ele tem uma estagiária que acompanha e o psicólogo vai para estar fazendo essa orientação, tanto da professora e da estagiária, como trabalhar com ele, né? A parte do pedagógico ainda ele não acompanha o mesmo nível na alfabetização
Então ela procura trabalhar outras coisas, coordenação motora, as cores. E ele gosta bastante de água. Nosso Rafael adora piscina, adora piscina. Então eu subo na piscina do condomínio. Ele gosta também de parque, então eu levo ele no parque para brincar. O Rafael é mais coisa externa, ainda ele não tem muito interesse por brinquedo, né? Então é mais assim, subir e nadar. Então hoje ainda ele fala algumas coisas, né? Mas o olhar, eu falo que eles têm um olhar assim que a gente é tão profundo que a gente entende, não precisa falar, só que a gente tem que acabar estimulando, né? Finge que não entendeu para que ele fale, mas o olhar deles diz tudo. Hoje a gente foca na independência, né? Eu não penso lá no futuro, você vai fazer uma faculdade, vai trabalhar. A gente passa a ser até menos ansiosa, que a gente sempre está fazendo planos bem distantes. Então, para ele, a gente coloca metas no ano, né? Então, esse ano eu quero que ele se vise, esse ano eu quero que ele coma sozinho, e assim a gente vai atingindo a independência. Eu queria dizer para todas as mães que corram atrás, né? Não deixe seu filho trancado em casa por vergonha. Porque realmente, às vezes alguém vai olhar torto, porque a pessoa não conhece. Então eu acho que a gente, os pais, têm que divulgar, explicar. A pessoa olhou torto, explica. Acha que é uma oportunidade de estar conhecendo o que é o autismo, né? Então às vezes eu falo que o preconceito é mais da família do que das outras pessoas, né? Obrigada, Belisa, pela sua história e o seu depoimento aqui no Saúde em Foco. Doutora Ana Carolina, e naqueles casos que as pessoas, os pais falam, olha, meu filho até tal idade, ele era normal. Depois que ele começou a apresentar os sintomas, isso é regressão? Como que a gente explica esse fato? Isso a gente chama de regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. Como os sinais, né? A gente tem a dificuldade de interação, comunicação, movimentos repetitivos, né, estereotipias e o interesse restrito, algumas crianças não apresentam essas características num primeiro momento. Apresentam seu desenvolvimento típico e, de repente, aquela criança estava falando, estava com os marcos adequados e ela deixa de falar, deixa de mostrar o interesse, né, começa a se isolar. Então, nesse sentido, a gente chama isso de regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. E existe causa provável? Já são conhecidas as causas do autismo? As causas do autismo a gente chama de multifatorial. Então, tem características genéticas, tem características ambientais e hoje se fala muito da epigenética, que é essa genética sendo modificada pelo ambiente. Então, essas são as causas conhecidas. Em estudo, tem mais de 100 genes em pesquisa, então é poligênica. Em alguns casos, por exemplo, como nas síndromes cromossômicas, a gente sabe-se que está relacionada com um gene. Então, tem a diferença do monogênico e poligênico, mas ainda não está bem declarado, bem esclarecido. Mas tem bastante estudo na área. Muitos estudos. Muito necessário pela incidência de uma criança a cada 59, não é, doutora? Esse Instituto Americano identifica com autismo. É um número muito forte, muito considerável. É um número alarmante. Muitos estão falando, estamos vendo uma epidemia de autismo. Talvez sim, e tem algumas explicações para isso. Uma dessas explicações é a ampliação do diagnóstico. Quando a gente tinha separado, né, o autismo infantil, a Asperger, era bem definidos os critérios. Quando se tornou um transtorno do espectro, isso possibilitou que mais crianças tivessem dentro do diagnóstico. Então, essa ampliação dos critérios diagnósticos favoreceu o aumento dos números. O maior conhecimento, maior divulgação também tornou possível o aumento do diagnóstico, porque é um transtorno que está sendo conhecido, professores, pais estão tomando conhecimento, estão procurando os profissionais adequados para fazer o diagnóstico. E isso também teve um aumento que justifique. Antigamente, essas crianças muitas vezes nem tinham tratamento, encaminhamento ou subdiagnosticadas. Tinham um diagnóstico, o médico falava, volta daqui 5 anos.
Hoje não, se tiver já um diagnóstico fechado ou mesmo suspeita, ela é acompanhada e já há intervenção de tratamento? E quais os tratamentos que existem? O mais importante do que ter um diagnóstico fechado, na suspeita, na presença de qualquer sinal, a intervenção precoce é prioritária, mais prioritária do que um diagnóstico. Então, se a criança tem um atraso de fala, está com uma dificuldade de interação, a gente precisa fazer a intervenção precoce. Tem uma janela de oportunidade, que a gente chama, até os 2, 3 anos, é a idade que a criança está apta a receber novas informações, a fazer novas conexões, né, devido a toda a neuroplasticidade dessa idade. Então, ela receber muito melhor o tratamento, que precisa ser multiprofissional. Né? Vários profissionais? Vários profissionais. Quais, doutora? Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, neuropediatra, educadores físicos, né, já é provada a parte de exercício, os profissionais capacitados, né, de educação. Então, é um tratamento multiprofissional. Mais uma vez, mais importante que o diagnóstico é a intervenção precoce. Doutora, nós vamos acompanhar agora, é muito importante a senhora falar sobre essa gama de profissionais que tem que estar envolvido no tratamento e na condução do autismo. Nós vamos ouvir a Daniele Aleixo, que é psicóloga especialista em educação do transtorno do espectro autista. Jaqueline, eu estou aqui com a Daniele Aleixo, que é psicóloga especializada na educação de crianças no espectro do autismo. Daniele, eu gostaria que você explicasse para a gente, então, qual é a principal dificuldade na inclusão dessas crianças na escola? Bom, a principal dificuldade das crianças hoje é a questão da socialização, a própria comunicação. Né? Então, inserir essas crianças na escola, num contexto inclusivo, é a maior, né, dificuldade e a maior barreira dos profissionais hoje em dia. Então, inserir as crianças no processo inclusivo demanda, né, a socialização, saber inseri-las, né, de forma contextualizada e favorecendo a comunicação delas nesse ambiente escolar. Mas é importante que elas estejam nesse ambiente. Sim, é importante que elas estejam no ambiente, né? Nesse ambiente que vai promover a socialização, que vai promover a atenção compartilhada com os pares, né, a questão do contato visual, né, e da própria comunicação em si. Quais são as principais orientações para os profissionais da educação? Bom, a principal dica aí é capacitar-se, né, procurar conhecimento, entender sobre o transtorno do espectro do autismo, o atraso no desenvolvimento, né, saber o que trabalhar nesse contexto é a principal prioridade nesse momento, né? Então, como favorecer a comunicação, como favorecer a interação social, né? Então, capacitação é a dica aí que eu deixo para os profissionais da área. Com essas orientações, essas crianças conseguem ter um bom desenvolvimento? Sim, com essas orientações nós vamos favorecer o aprendizado, né? Então, no contexto escolar, nós vamos favorecer o aprendizado na comunicação, na socialização, né? E ela poder desenvolver-se o mais funcional possível. Isso também ajuda que ele adquira os conhecimentos também regulares da escola. Sim, trabalhando na idade precoce, nós vamos evitar, né, dificuldades lá na frente. Né? Então, trabalhando as barreiras de ensino no processo inclusivo, nós vamos favorecer a criança quando chegar à adolescência, para que ela, né, viva o mais funcional possível. Obrigada pelos esclarecimentos, doutora Daniele. E nós voltamos para o estúdio com você, Jaqueline. Obrigada, Mariana. Obrigada, Dani, pelas informações e esclarecimentos sobre o autismo na educação. Então, essa intervenção com profissionais cada vez mais capacitados e preparados é extremamente importante. Doutora Ana Carolina, autismo a gente pode ter casos de indivíduos com altas habilidades em exatas, por exemplo, e também pode ter indivíduos que não têm altas habilidades. O que a gente pode esperar no futuro, principalmente na recepção do mercado de trabalho para essas pessoas? Bem, com a intervenção precoce, um tratamento bem feito, essas pessoas elas estão aptas a estarem no mercado de trabalho, né? Uma questão é que, assim, mais da metade dos pacientes que recebem o transtorno do espectro autista também apresentam algum comprometimento intelectual, mas que isso não impedem de estarem no mercado de trabalho, né? Eles respondem ao tratamento.
tendem a responder. E quem tem altas habilidades, por exemplo, na área de matemática, exatas, né, tem campo aí, principalmente na área da tecnologia. Pessoas que têm um alto poder cognitivo deve sim se estabelecer para isso e melhorar as outras questões que envolvam um transtorno, né? Então, precisa melhorar a interação, precisa melhorar a parte da comunicação e está apto para seguir a vida com o trabalho. Vendo depoimentos de autistas com alta habilidade, eles dizem que o maior enfrentamento é o social, essas relações sociais, arruma um emprego, mas depois é complicado entender todo aquele mundo corporativo no relacionamento com as pessoas, nas rotinas, e muitas vezes eles são incompreendidos. Então, a gente precisa compreender melhor. E dentro do tratamento existe o treinamento das habilidades sociais, funcionais. Então, isso é trabalhado, né, com os adolescentes, com os jovens. É feito esse treinamento de habilidade social para se tornar, para eles poderem interagir de uma forma que seja confortável para eles também, né? Voltando um pouquinho, com relação à dieta, existe alguma dieta específica para quem tem o transtorno? Ou não? Fala muito caseína, glúten? Não existe na literatura ainda comprovação científica, né? Então, como médica, a gente acaba não indicando as terapias alternativas. A gente sabe que elas existem, mas não tem a comprovação científica ainda. Né? Certo. É muito importante que os pais tenham também apoio e eu acho, não sei se os pais acabam recebendo o diagnóstico de forma adequada. Como que está isso hoje? Como que vocês dão a notícia? Geralmente os pais, ou principalmente a mãe, ela já vem com uma suspeita, ela já vem pensando. E é importante a gente acolher essa família. É importante, eu acredito muito na psicoeducação. Ou seja, mostrar para essa família o que está acontecendo, trabalhar junto. Nas terapias comportamentais, os pais atuam como coterapeutas, então eles também ajudam todo o trabalho em casa. Então, é muito importante a orientação e a educação, mostrar para os pais o que é, né? Que tem um caminho a ser percorrido, que é possível, né? Às vezes eles falam, existem as crianças autistas não verbais. Ah, mas o meu filho não vai conversar? Vai, mas talvez de uma forma alternativa que isso vai ser passado. Então, é preciso mostrar os caminhos para a família. Existe ainda, assim, o pai muito cauteloso em levar seu filho a lugares públicos? Qual que é a orientação que vocês dão? Tudo isso vai depender da criança, né? É uma questão, assim, que é muito particular. Porque tem criança que é muito sensível a locais com muitas pessoas, locais com muito barulho, e isso gera um sofrimento. Então, forçar não é o ideal. Então, vai muito do processo, de que momento está da terapia e de como essa criança reage. A gente tem que oferecer um tratamento que seja respeitoso, porque a criança ela vai participar do próprio tratamento, e que também não gere grande prejuízo, desgaste para a família, né? Então, se leva num lugar público, aquela criança fica chorando, fica agitada, fica gritando, é constrangedor para a família. Então, é muito particular de cada criança, de cada família. Os comportamentos inadequados, eles existem nas crianças típicas, quanto nas crianças que têm o autismo, né? A gente vê birra em todo local. Então, lidar com esse comportamento inadequado demanda muita paciência. E os pais precisam ter paciência, controlar o momento, não adianta segurar, bater, apertar. Precisa ter aquele espaço para respeitar a criança e, num segundo momento, abaixar, olhar nos olhos, explicar o porquê não pode, o porquê não foi, para, num segundo momento, essa criança conseguir entender aquilo que está sendo feito. Sim. Doutora, Rio Preto tem uma lei que foi municipal, regulamentada, do atendimento prioritário para pessoas portadoras de autismo. Vamos saber detalhes desta lei.
Lei municipal determina que os estabelecimentos públicos e privados de Rio Preto devem inserir o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário. O objetivo é conscientizar os clientes sobre as necessidades do público autista e garantir o atendimento adequado. Em caso de descumprimento da lei, os estabelecimentos infratores ficam sujeitos à advertência e multa no caso de reincidência. Bem, então, aqui em Rio Preto, os autistas, os portadores do autismo, têm esse atendimento prioritário. Tem o site autismo.org.br, que tem a cartilha e as orientações, várias notícias sobre o autismo, principalmente os direitos. Quais são os direitos, doutora? Quais a gente pode citar? Dentre os direitos, né, além do atendimento prioritário, a gente tem direito... o paciente tem direito ao passe municipal dentro do estado e interestadual. Existem alguns benefícios também que a família pode ter acesso. É importante passar em atendimento com uma assistente social para orientar, porque depende da renda da família, né? Então, e a questão da medicação também, algumas medicações estão no alto custo para algumas crianças, principalmente os acima de 5 anos. Quando fala em medicação, os pais resistem, doutora, nesse caso? Resistem. Resistem porque sabe que é uma medicação controlada, porém costuma ter muito benefício para a criança, principalmente no manejo desse comportamento inadequado, na agressividade, que é importante falar que não existe um medicamento de cura para o autismo. A gente tem medicamentos para os sintomas que a gente chama sintomas-alvo. Agressividade, agitação, às vezes distúrbio do sono. Então, para esses pontos em específico, existem medicações. Ter o transtorno do espectro do autista significa que é uma criança que tem dificuldade para se comunicar, que tem dificuldade para interagir e tem os movimentos repetitivos, um interesse restrito em alguma coisa. Junto, ele pode sim ter alguns momentos de agressividade, de nervosismo, muitas vezes não aceitam o não, mas essas características não fazem parte dos critérios. É a gente entender a forma de carinho deles, né? O momento deles, a forma que eles conseguem passar esse momento de amor e de carinho, principalmente com a família, os mais próximos. Sim, eles têm uma alteração de sensibilidade, então por isso que muitas vezes não gostam que abraçam, mas não impede que eles não vão abraçar, né? Então existe um carinho, cada um tem a sua particularidade, que é importante que a família entenda esse processo. E também a compreensão concreta das informações que a gente passa. Às vezes estabelecer um diálogo, a forma que eles compreendem é muito concreto, eles não conseguem fazer a denotação, que é entender atrás das palavras de forma figurada. Isso. Por isso que a educação para essa família, no sentido assim de explicar o que é, mostrar o que é, quais são as variáveis, o que é o espectro, que pode ter vários tipos, que eles falam, mas a minha vizinha tem um filho que é assim, mas o meu filho não é assim, mas ele tem outras características. Então, orientação, eu acho que é o mais importante. Mais importante, orientação. E a mãe desconfiou que tem alguma coisa diferente. Qual o profissional que ela procura? Ela pode estar procurando o neuropediatra, né, que é o neurologista da infância, ou o psiquiatra infantil, né, nesse primeiro momento. E aí todas as profissões que também é associada. O psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, eles podem ter um olhar e orientar essa mãe a estar procurando um médico. Às vezes, está com dificuldade na fala, vai primeiro no fonoaudiólogo. E aí ele, estando capacitado para olhar, fala, melhor uma avaliação com o especialista. Sim. O pediatra, né, sempre atento também, questionar, perguntar. O pediatra, quando a mãe demora um pouquinho para perceber, é o primeiro profissional que tem contato com essa criança, né? Porque ele que acompanhou desde o nascimento todo o desenvolvimento do andar, falar. Então, ele vai ter o primeiro contato com essa criança por um segundo encaminhamento para a subespecialidade, né? No caso do autismo leve, o diagnóstico, ele é feito também tão precocemente? Pode ser feito? Porque no nível 2, 3, que tem acometimentos maiores,
esse diagnóstico pode ser mais facilitado, mas o leve, ele começa, os pais começam a perceber a partir de que idade, doutora? Isso é muito variável, variável, mas também pode ser identificado precocemente, porque o nível está sendo estabelecido pelo tanto que eu tenho que intervir, né? Então, as características de dificuldade de comunicação, de interação, elas existem, mas num grau menor. Num grau menor. Bem, olha, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente sobre esse mundo particular do autismo e, principalmente, me deixou muito contente essa nossa entrevista, porque a gente está vendo que está tendo bastante estudo, empenho, a medicina, a comunidade está falando sobre isso. Nós estamos trazendo essa função do nosso programa aqui para cada vez ficar mais atento. E esse número de 1 para cada 59 crianças realmente é muito alarmante, doutora. Gostaria de passar que quanto mais cedo for feita a intervenção, na presença de qualquer suspeita, de qualquer sinal, procurar uma ajuda, né? Porque a criança tem essa janela de oportunidade, quanto mais cedo, melhor. Então, quanto mais importante é o diagnóstico, é a intervenção. É possível dar autonomia para essas crianças e traçar um futuro, uma qualidade de vida bem melhor, perspectivas. É possível. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bem, e você que nos acompanhou até agora aqui no Saúde em Foco, muito obrigada por sua companhia, pelo seu carinho. Você que está nos assistindo pelo YouTube, onde você estiver, obrigada mesmo. E se você quiser assistir novamente ou indicar para um amigo ou para um parente, a gente está no YouTube, o nosso canal é TV Câmara Rio Preto. Procura a playlist Saúde em Foco e lá tem vários programas e temas legais para você assistir. Aproveita, faça sua inscrição, quando tiver programa novo, você fica sabendo e deixe o seu joinha. Obrigada por sua atenção, o seu carinho e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!